Queridos, estou muito feliz, de estar aqui mais uma vez, mais feliz ainda porque você está conosco, é uma alegria ter você conosco, feliz por aqueles que estão nos assistindo. Eu creio, queridos, que Deus vai fazer algo no nosso meio, é por isso que nos reunimos. Você crê também? A nossa reunião não pode ser uma reunião simplesmente de pessoas. Nós precisamos nos reunir como corpo de Cristo, sempre com uma expectativa de que Deus fará algo sobrenatural. Que Deus realmente tem poder para nos alcançar aqui onde nós estamos. Você não está tão longe de Deus que Ele não possa te alcançar. Amém? E mesmo que nós estejamos muitas vezes em falha, em pecado, o amor de Deus nos alcança mesmo assim. É claro, queridos, que o principal objetivo de Deus nos alcançar quando nós estamos em pecado é nos santificar, é nos levar ao arrependimento, é nos levar à cura, à libertação. Então Deus não nos alcança em pecado para nos abençoar em pecado, porque ser abençoado vivendo em pecado é tempo perdido. É como a palavra diz, é colocar num saco furado. Você já colocou alguma coisa num saco furado? Você coloca, mas imediatamente se perde. Então Deus vai nos curar se nós estamos em pecado. E é bom que todos nós tenhamos essa consciência. Todos falhamos, pecamos. E se nesse momento você reconhece alguma falha, algum pecado na tua vida, receba o amor restaurador do Senhor, receba o amor perdoador, confesse e conserte. Amém, queridos? Eu vou desafiar você que está aqui, vou desafiar você que está nos assistindo em casa. Nós vamos compreender onde nos encaixamos na vida da igreja, queridos. Nós temos falado, já algumas semanas atrás eu ministrei uma palavra sobre a igreja de Atos 29. Não sei quem que estava aqui nesse dia. É muito importante, queridos, que nós entendamos que nós somos a igreja. Porque senão você vai ouvir uma mensagem como essa e você vai dizer: pastor, eu não precisava estar aqui. Sim, você precisava. Você é a igreja. Você faz parte do corpo de Cristo. Jesus chamou você para fazer parte desse corpo de Cristo. Você que está em casa, ainda que você não faça parte da comunidade Alcance de Rebouças, você é a igreja de Jesus. Nós todos fazemos parte desse corpo como membros, pequenos membros. E essa palavra é para você sim. Nós todos precisamos compreender que temos um papel fundamental, que nenhum aqui, nenhuma pessoa é inútil. Deus tem uma função para cada um de vocês. Para mim, não é a minha função aqui na igreja, não é maior do que a tua. Não engane, querido, não engane. Deus tem um propósito, exatamente do tamanho do nosso chamado, do nosso dom, daquilo que Ele depositou. Deus nunca vai querer que nós entreguemos mais do que Ele já depositou sobre a nossa vida, amém? E você vai descobrir aonde você se encaixa nesse corpo, nessa igreja do Senhor Jesus. Queria que ficasse bem claro uma coisa, queridos. O meu propósito nesse momento é ajudar você a pensar como um pastor. Deus precisa de homens e mulheres que desejem pastorear vidas. É uma coisa que está escasso. Muitas pessoas jamais imaginaram que Deus quer usar ela como um pastor não de ovelhas naturais, mas um pastor para pastorear essa geração. Você já imaginou, queridos, que se uma vida se perder por falta de pastor, nós podemos ser culpados por isso? Então nessa noite pense como pastor. Você vai perceber como nós enxergamos como pastores a igreja do Senhor Jesus. E a igreja não está limitada a essas quatro paredes. Quando você está na sua casa, você continua sendo igreja. Quando você vai para o teu trabalho, você continua sendo igreja. Quando você vai para a escola, quando você está passeando, não tem um momento de lazer, você é a igreja do Senhor Jesus. O nosso desafio é ver a igreja além dessas quatro paredes. E eu, como pastor, não posso parar de pensar nisso. Queridos, eu não me conformo com o momento que nós estamos vivendo. Não me conformo de não poder fazer muitas coisas. Eu queria estar fazendo muitas coisas pela vida das pessoas que já estão andando conosco. Queria estar fazendo muitas coisas pelas vidas que ainda não estão com Jesus, para de alguma maneira cooperar para que esse encontro com Jesus acontecesse. Eu não me conformo, queridos, mas eu decidi crer, e é isso que eu quero que vocês entendam também. Eu decidi crer que Deus nos parou como igreja, como se fosse uma parada técnica. O caminhoneiro, queridos, quando ele vai fazer uma viagem longa, de tempos em tempos, de determinado trajeto, em determinado trajeto ele para, dá uma batida nos pneus para ver se está tudo em ordem, se não tem nenhuma avaria, reabastece, dá uma conferida na mecânica, dá uma conferida no mapa para ele continuar.
nós poderíamos dizer que isso é uma parada técnica. Então, a Bíblia nos diz diz a nosso respeito que nós somos peregrinos, a nossa viagem é longa. Amém? Nós vamos viver 80, 90, 100 anos, você recebe? E nesses 80, 90, 100 anos nós vamos estar fazendo a obra do Senhor em nome de Jesus. Mas nós precisamos aproveitar esse momento, né? Eu creio que Deus está vendo algumas coisas dentro da sua igreja que nós não estamos vendo. E Deus nos deu essa parada técnica então para a gente fazer essa autoavaliação como igreja e, né, bater pneu, conferir o mapa, conferir a mecânica, reabastecer para continuar a nossa jornada. Quando esse tempo acabar, nós precisamos estar afiados, nós precisamos estar como alguém que está realmente desejando, né, ser liberto, para fazer algo sobrenatural, mais do que nós já fazíamos, amém? Você crê assim também? Então nós vamos pensar como pastor, você, homem, você, mulher que está aqui, pense agora como um pastor, como se você fosse responsável pela obra do Senhor Jesus nessa cidade. E não apenas pense, comece a agir dessa maneira. Amém, queridos? Você vai perceber nessa noite que há muitos defeitos na igreja. Se você não sabia, né, você vai perceber e vai passar a saber. Mas não esqueça também de ver tantas qualidades que há na igreja. E o meu desafio é o seguinte: quando você encontrar um defeito, e certamente vai encontrar, quando você encontrar um sinal de falha, de debilidade, e certamente você vai encontrar, o que você vai fazer? Vai sair daqui criticando, dizendo: ó, pastor, eu percebi, você me ajudou a perceber, não vou mais nessa igreja porque essa igreja tem problema, tem defeito, tem dificuldades. Não, você vai se colocar como um solucionador. Amém? Eu ouvi uma frase ontem, enquanto escutava uma ministração, enquanto escutava uma mensagem, que a pessoa falou o seguinte: que o tempo que nós estamos vivendo é como um limão. Quem gosta de chupar limão aqui? Mas quem gosta de tomar uma limonada? Então nós vamos pegar esse tempo difícil, seja no âmbito que for, e vamos transformar esse limão, que aparentemente é um problema, em uma limonada, e vamos nos alegrar na presença do Senhor. Amém? A palavra de Deus diz em Romanos 8, 28, queridos, que, né, Deus faz com que tudo, né, coopere para o bem daqueles que amam a Deus. Então eu não posso crer que Deus nos parou para nos punir, por exemplo. Se eu e você aproveitarmos esse tempo da maneira certa, quando nós retornarmos à normalidade, vai ser ainda melhor do que já era. Agora, nós podemos transformar essa parada técnica num problema. Nós podemos, né, nos engessar e nunca mais nos movimentar. Nós podemos nos atrofiar, nós podemos, né, imagine uma pessoa, né, com um problema de mobilidade. Uma pessoa que está há muitos anos na cadeira de roda, que só sai da cadeira de roda com ajuda. Nós podemos, como igreja, ficar dessa maneira. Se nós não entendermos o que Deus quer fazer, talvez depois desse tempo de distanciamento social, nós só saímos da cadeira com a ajuda de alguém. Talvez muitas pessoas não vão querer ir mais para o culto. Vão exigir que a programação da igreja seja online, para que elas não precisem mais sair das suas casas. Isso, queridos, é uma bênção para esse tempo. Nós não podemos depender o resto da nossa vida de uma transmissão. Então, queridos, se nós entendermos a parada técnica, quando isso acabar, nós vamos ser mais intensos, mais alegres, mais felizes, mais produtivos ainda. Ainda em Mateus 16, 18, o próprio Senhor Jesus, o nosso Senhor Jesus, diz que o inferno não vai prevalecer contra a igreja. Nunca, queridos, nunca, jamais o inferno vai prevalecer sobre a igreja do Senhor Jesus. Então creia, queridos, que ainda que o inimigo possa estar tirando proveito desse momento, e eu sei disso, para mim também é claro que esse tempo que nós estamos vivendo funciona como uma peneira. Muitas pessoas estão sendo peneiradas, e elas estão caindo, elas estão vazando, elas estão indo embora, elas estão morrendo na fé. Outras pessoas estão sendo colocadas em evidência. Deus está se agradando dessas vidas, está vendo a perseverança dessas vidas. Então eu creio que esse tempo que nós estamos vivendo é um tipo de peneira na fé. Mas eu creio, queridos, que a igreja do Senhor Jesus, a igreja que vai ser salva, que vai ser arrebatada, que vai entrar, né, na eternidade com Cristo, essa igreja não vai padecer
nem que o inferno se levante, né, com todas as suas forças. A palavra está nos dando uma promessa, em Mateus 16:18, que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja do Senhor Jesus. Então, você quer permanecer firme? Seja a igreja do Senhor Jesus. Não participe da igreja, apenas seja a igreja. Vá além dessas 4 paredes, amém? Eu quero que você compreenda que a igreja é um organismo vivo. Quem está vivo aqui? Se mexa. Se mexa. Isso é sinal de vitalidade. Isso é sinal de vitalidade. E se a igreja está viva, ela precisa se mover. Se a igreja está viva, ela precisa avançar. Ela não pode se limitar a esse lugar. Amém? Nós vamos, queridos, passar, né, a um assunto bem importante. Como pastores, eu vou tratar vocês nessa noite dessa maneira. Vocês são pastores. Vocês precisam ver os sinais de vitalidade da igreja. Se você fosse um médico e chegasse alguém no teu consultório, né, desmaiado, por exemplo, a primeira coisa que você faria é procurar os sinais vitais. Colocaria a mão no pulso dele, procuraria os batimentos cardíacos. Isso é o que um pastor, isso é o que o Senhor Jesus faz em todo o tempo. Você imagine que o Senhor Jesus, assentado no trono, está a todo o tempo procurando os sinais vitais da igreja dele. Não apenas aqui em Rebouças, mas em todos os lugares onde ela existe. Então, queridos, hoje você vai junto comigo procurar os sinais vitais dessa igreja. Há funções no nosso corpo que, se pararem, rapidamente nós vamos morrer. E nós vamos ver que existem 5 dessas funções que, né, a medicina, que a ciência trata como funções vitais. E essas funções são a digestão, respiração, reprodução, circulação e excreção. E você vai procurar junto comigo esses 5 sinais, essas 5 funções vitais dentro da igreja. E, queridos, eu peço que você procure essas 5 funções vitais em você, aonde você estiver, aonde você for. Você vai ver se você funciona como igreja, se você está vivo como igreja aqui dentro, se você está vivo como igreja lá na tua casa, se você está vivo como igreja quando você está no meio, né, do pecado, porque eventualmente nós estamos em lugares que o pecado reina. Nós precisamos ir, inclusive, como igreja, né, orientados pelo propósito de Deus, a lugares onde o pecado está reinando, porque nós precisamos resgatar essas pessoas do pecado. Mas quando você se junta, né, com pessoas que estão no pecado, você continua com os sinais vitais, ou nesse momento desaparece os batimentos cardíacos, você se torna igual aos pecadores. Nós precisamos nos manter vivos em todos os lugares. Então, cada tarefa do meu corpo, cada tarefa dessas que o teu corpo cumpre, né, ou seja, quando o nosso corpo está, né, executando a tarefa da digestão, quando o nosso corpo está executando a tarefa da respiração, quando o nosso corpo está executando a tarefa da reprodução, da circulação e da excreção, tem 3 objetivos, queridos. O nosso corpo tem essas funções com 3 objetivos: gerar vida. Essas funções existem no nosso organismo para gerar a vida, para proteger a vida que já está nele e para prolongar a vida desse corpo. Então, quando eu me alimento, nós vamos falar da digestão, por exemplo. Quando eu me alimento, quando você se alimenta, qual é o alvo? Gerar a vida, proteger a vida e prolongar a vida. Quando, né, eu respiro, qual que é o alvo do meu corpo? Por que existe essa função em mim? Gerar a vida, proteger a vida e prolongar a vida. Quando nós passamos para a questão da reprodução, nós nos reproduzimos, nós geramos filhos, porque nós queremos gerar vida, proteger a vida e prolongar a vida. Cada uma das funções do nosso corpo tem esses 3 alvos. A igreja tem essas 5 funções também. E cada uma das funções da igreja precisam estar ativas. Você vai ver, queridos, como pastor, como pastora, que algumas dessas funções estão muito, muito fracas. Se essa é uma parada técnica, se Deus quer trabalhar no processo vital da digestão da igreja, pergunte-se agora: você está aproveitando esse tempo? Quanto de leitura bíblica você tem feito? Quanto alimento? Porque não existe digestão sem a ingestão. Nós só conseguimos digerir aquilo que nós ingerimos. Como igreja que eu e você somos, essa função ela está em evidência. Nós estamos vivos a partir dessa função do nosso corpo.
Como igreja, queridos, quanto de vitalidade. Se fosse para analisar, né, a partir da tua experiência como igreja, você diria que a igreja está, né, 100% viva, porque está ingerindo, está digerindo, está forte, ou ela está com 80, 50, 60, 10, 5, algumas estão debaixo de aparelho, só estão, né, vivas porque estão sendo seguradas. É verdade, queridos, tem cristãos nesse momento que são igreja, mas que eles estão sobrevivendo. Sobrevivendo é algo terrível, sobreviver é algo terrível, é viver com um mínimo de expectativa. A igreja precisa ser viva e viva abundantemente, amém? Viva a ponto de transbordar vida e alcançar outras vidas, de tocar nos mortos e esses mortos ressuscitarem. Então, queridos, avalie agora como está a igreja, comunidade Alcance. Vamos partir do nosso meio. Quanto de vitalidade há nessa igreja a partir da ingestão, da digestão. Queridos, eu não quero me auto-justificar, mas vocês sabem o quanto eu insisto para vocês lerem, quanto eu insisto para orarem, quanto eu insisto para ter tempo com Deus, mas infelizmente não são todas as pessoas que levam a sério o nosso conselho como pastor. Agora você está vendo como pastor, agora você é o pastor, e agora você vai sentir na pele, né, como é difícil para um médico curar alguém que não quer se alimentar. Imagine que você está cuidando de alguém que está com anemia profunda, que está quase morrendo de anemia, e você como médico está dizendo, coma para você viver, e essa pessoa simplesmente se recusa a comer. O que você pode fazer por alguém assim? Nada. Ainda que você tenha gastado anos estudando, se preparando, mas foge do teu alcance, porque o médico receita o remédio, mas é o paciente que tem que ingerir, digerir e tirar proveito daquele remédio. Jesus, como nosso pastor, tem sido o nosso maior incentivador para nos alimentar. Eu preciso, queridos, que como pastor agora, você realmente perceba a importância desse processo vital. Sem ingestão, sem alimentação, nós vamos morrer. Cientificamente, você vai perceber, queridos, que há um tempo de vida que não vai se ultrapassar se esse processo de digestão não acontecer na tua vida. 50 dias é o máximo que uma pessoa pode viver sem se alimentar. E agora, como pastor, me responda quantos dias, quanto tempo a igreja vai viver desse jeito que nós estamos? Quanto nós temos de vida pela frente? Se nós não despertarmos para a leitura, para a oração, para a comunhão com o Espírito Santo, para realmente um relacionamento profundo com Deus. Sendo aqui um pouco dramático, eu poderia dizer para você que se as coisas não mudarem, muitas igrejas vão fechar nesse tempo. Algumas igrejas vão fechar por falta de recurso financeiro, outras igrejas vão fechar por falta de recurso humano, por falta de pessoas comprometidas com a alimentação espiritual. Então, naturalmente, uma pessoa vive no máximo 50 dias sem se alimentar, e no máximo 5 dias sem beber água. Queridos, nós estamos no manancial, a igreja é um manancial. Tem água viva por todos os lados, mas muitos andam no meio da igreja como se estivesse no deserto, se privando da água viva. Quanto tempo você não bebe dessa água? Quanto tempo, queridos? A outra função vital do nosso corpo e função vital da igreja também é respiração. Amém? Respiração é a troca gasosa. Nós aspiramos o ar, retemos o oxigênio e liberamos novamente, né, o gás carbônico. Sabe quanto tempo você vai viver se você parar de respirar agora? Uma pessoa comum vive 3 minutos. Algumas pessoas, né, debaixo de treinamento, por exemplo, os mergulhadores, né, eles treinam para conseguir ficar bastante tempo debaixo d'água. Isso se chama apneia. Eles sobrevivem sem respirar por 18 minutos. E o que é respiração num contexto de igreja? Respirar, queridos, é gerar um ambiente de confiança. E eu queria perguntar para você, quanto você tem contribuído nessa tarefa da igreja, de ser um lugar de confiança, de ser um lugar de transformação de caráter, de ser um lugar de paz, de amizades verdadeiras. Se nós não estamos gerando esse ambiente como igreja, como pastores, vamos perceber que também a vida da igreja está se esvaindo, porque os membros vão parar de respirar, a vitalidade da igreja vai se perdendo aos poucos, talvez assim como no natural, ela venha a morrer.
Então nós precisamos, queridos, procurar os sinais vitais da igreja onde nós congregamos, da igreja que nós somos, e fazer alguma coisa por isso. Fazer essa igreja respirar. Nós como igreja respirarmos o ar puro do Espírito Santo, a santidade, né? Esse ambiente precisa ser um lugar onde as pessoas entrem e sintam alegria, sintam, né, a presença de Deus. Sabe, queridos, quando você está bem abatido, chega alguém na tua casa e aquele ambiente muda, ou você chega num lugar e tem ali um cristão verdadeiro e ele libera uma palavra e a tua vida muda instantaneamente, pois nós precisamos ser essas pessoas que contribuem para a igreja do Senhor Jesus respirar. Nós estamos vivendo abundantemente essas coisas que eu falei, ou estão em escassez. E por que estão em escassez? Como pastor e pastora que você é nesse momento, né, você precisa descobrir o problema e apontar uma solução para esse problema. O que nós precisamos fazer como igreja para melhorar a respiração dela? Amém? Próxima função vital é a reprodução. E aqui, queridos, há algo que é contraditório. Nós vemos no mundo que cada vez mais os casais estão querendo ter menos filhos. Eu não sei exatamente a média de filhos que nós temos, né, de forma mundial, mas há lugares que há menos de um filho por casal. Há 2, 3 gerações atrás nós tínhamos famílias com 7, 8, 10, 12 filhos. Era algo natural. Os casais não eram forçados a terem filhos. Havia outra mentalidade. Hoje a mentalidade que nós temos, né, no mundo todo é a mentalidade egocêntrica. Muitas pessoas não têm filhos porque pensam nelas. As mulheres, elas não querem ter filhos porque a gestação vai atrapalhar, né, a forma física delas. O corpo simplesmente vai, né, se deformar. Os homens não querem ter filhos porque não têm responsabilidade, não querem trabalhar mais, não querem se preocupar, não querem perder os seus, né, prazeres. Isso é uma mentalidade egocêntrica, egoísta. E quando nós transferimos essa mentalidade do natural para o espiritual, nós vemos a igreja morrendo por falta de se reproduzir. Se nós como igrejas não ganharmos vida, sabe quanto tempo nós temos de vida? Exatamente quanto nós vivermos. Se nós não ganharmos vidas, nós vamos morrer um dia e a igreja vai morrer junto conosco. Isso só vai mudar se nós entendermos o valor que as vidas têm. O quanto nós precisamos melhorar nessa questão, nessa função vital da igreja, queridos. Como pastor, agora você estaria satisfeito com a reprodução da igreja? Ou você diria, pastor, pensando bem, nós precisamos melhorar. Tem tantas vidas morrendo lá fora, queridos. E nós não podemos nos conformar dizendo, pastor, mas agora nós não podemos sair. Faça o que você pode com o que você tem. Faça o que você pode com o que você tem. Se você tem uma mensagem em mãos, se você tem uma palavra em mãos, se você tem um telefone em mãos, faça o que você pode com o que você tem. Se você pode conversar fisicamente, converse fisicamente. Se você não pode fisicamente, telefone. De alguma maneira, queridos, nós precisamos cumprir essa função vital da igreja. Ganhar vidas para o Senhor Jesus, tirar elas do vale da sombra da morte e transportar elas para o reino do Filho do seu amor. A próxima função vital é a circulação. Sabe quanto tempo uma pessoa vive sem circulação? No máximo 30 minutos. E o que seria a circulação na vida da igreja? A comunhão. Sem comunhão, a igreja vai morrer. Se você olhar para a igreja de Atos, lá no livro de Atos, você vai ver que era uma igreja cheia de comunhão. Havia comunhão entre as pessoas, havia comunhão entre as pessoas e Deus. O Espírito Santo era o elo dessa comunhão e havia vida abundante lá. Nós precisamos pensar o seguinte, queridos, vamos olhar lá para a igreja bíblica. Como era a igreja bíblica? Tinha reprodução. Numa pregação, Pedro leva 3.000 pessoas ao batismo. Na segunda pregação de Pedro, o número chega a 5.000 pessoas se convertendo ao Senhor Jesus. Reprodução. Essa função vital estava realmente 100%. Comunhão. A igreja do Senhor Jesus, a igreja de Atos, tinha essa função vital ativa. Nós falamos, né, sobre a respiração. O ambiente, queridos, era propício. Eles podiam respirar aliviados, mesmo sendo perseguidos, mesmo vivendo tribulações externas. Havia um ambiente de paz, um ambiente de confiança, havia amizades verdadeiras, havia, né, sinceridade, transformação de caráter. Então nós vemos a igreja do passado como uma igreja viva.
Agora vamos comparar a igreja do passado, que era uma igreja viva, com a igreja do presente. Quanto de vida nós temos em relação a essa igreja do passado. E agora vamos além. Vamos pensar na igreja do futuro. Se a igreja continuar nesse ritmo de vitalidade, como que ela vai chegar daqui 100 anos? Que tipo de vida haverá na igreja, queridos? Se nós não despertarmos como pastores, como igreja que somos. Você gosta de ter comunhão, queridos? Se você gosta de ter comunhão, ter mais do que uma reunião por semana não é um problema. Se você gosta de ter comunhão, ter mais de uma reunião, 2 reuniões, 3 reuniões por semana como igreja, então isso é solução. Pastor, eu gosto muito de ir no culto, mas só no culto. Se tiver que fazer discipulado, se tiver que conversar, se tiver que falar de problemas, se tiver que visitar alguém, isso não, pastor. Como nós gostamos de comunhão, queridos. A comunhão é um lugar onde há compaixão, onde há consolo, onde há conselho, onde há alegria, onde há celebração. Nós precisamos despertar para a comunhão. Se envolva com a igreja, se envolva com a vida da igreja, se envolva com os ministérios, promova a comunhão. Amém? Pense que naturalmente são 30 minutos, mas espiritualmente quanto tempo nós vamos sobreviver sem comunhão? E a última dessas funções vitais é a excreção. Vários órgãos do nosso corpo trabalham nessa função. A pele, quando nós suamos, nossos rins, o nosso intestino. E queridos, é tão importante isso, é muito vital isso. E talvez, queridos, seja o tipo de morte mais dolorosa que um organismo possa experimentar. Se o nosso organismo parar de excretar essas substâncias tóxicas que são digeridas e precisam ser eliminadas, você vai entrar num processo de infecção e vai apodrecer por dentro e vai morrer lentamente e de forma realmente nojenta. Quanto tempo a igreja vai existir, viver, se esse processo de excreção não existir? O que é o processo de excreção? Convicção de pecado. Eu sei, pastor, que eu peco. Eu reconheço que eu falho. A partir desse momento eu me arrependo, eu confesso e abandono esse pecado. Isso é eliminar o maior problema na vida da igreja, que se chama pecado. Tem pessoas que fazem tudo dentro da igreja sem deixar de pecar. Ela está trazendo doença, ela está retendo coisas que vão prejudicar o corpo inteiro, querido. Se você limpa a igreja, se você é diácono, se você faz qualquer coisa na igreja, por favor, por amor à igreja, lave-se nas águas do Espírito, abandone o pecado. Se eu canto, se eu prego, se eu lidero uma célula, se eu sou um membro, se eu sou um visitante da igreja, a primeira coisa que Jesus nos convida é abandonar o pecado e segui-lo. Amém? Isso é o processo de excreção. Talvez muitas pessoas não consigam identificar a importância desse processo. Identifique, nessa noite você é a igreja, você também é o pastor dessa igreja, e você também precisa apresentar um plano para que a vitalidade seja promovida. Amém? Quero sugerir aqui mais algumas maneiras de nos avaliarmos como igreja. Como é a adoração? Como você tem adorado Deus na tua casa? Isso fala muito sobre a vida no Espírito que você tem. Tem pessoas, queridos, que cantam para tudo quanto é coisa. Canto para a mulher, canto para o vizinho, canto para os passarinhos, mas para Jesus não tem tempo, não sabe nem cantar nessa hora. Se nós avaliarmos a nossa maneira de adorar a Deus, nós vamos saber quanto de vida há em nós. Como igreja aqui, quando nós nos reunimos para celebrar, você é aquela pessoa que vibra, que levanta as mãos, que bate palma, que não tem vergonha, que canta com alegria para o Senhor Jesus, ou é aquela pessoa que fica assim? Se você está na casa do Pai, você precisa ter liberdade, você precisa celebrar a Deus, você precisa adorá-lo. Então vamos avaliar. Você conhece, você vem aqui, você vê como que a igreja adora. Então avalie a vitalidade da igreja a partir da adoração que acontece aqui. Avalie também a vitalidade da igreja a partir da adoração que acontece na tua casa. Avalie a vitalidade da igreja a partir do discipulado. Para mim, como pastor, eu sei, querido, se nós pararmos de discipular, a igreja vai morrer, ela vai morrer. Eu tenho procurado discipular os meus discípulos. De alguma maneira tenho tentado manter o contato, mas isso não pode parar aqui, no púlpito. Não posso. O processo de discipulado não acontece só com o pastor. Nós precisamos
ser discípulos e ser discipuladores. Nós precisamos avaliar a vida da igreja, a vitalidade da igreja a partir do discipulado. E o que é discipulado, pastor? É o que Jesus fez com os discípulos. Discipulado vem de discípulos. Jesus andou com essas pessoas, ensinou para elas como deveriam se comportar, corrigiu problemas, acrescentou qualidades na vida delas, mas isso acontece num relacionamento. Mas, pastor, eu gosto que você vá na minha casa, eu gosto de ir na tua casa, mas não vamos falar de problema, de pecado, de ajuste, de correção, né? Eu também não quero ir na casa de ninguém corrigir, é realmente desagradável, querido, é realmente difícil cuidar das pessoas, mas a igreja vai morrer se não existir discipulado. Jesus nos deu uma ordem: ide e fazei discípulos. Ele não disse para mim e você irmos e fazermos convertidos. Ele disse: vão e façam discípulos. Ele não disse para mim e você irmos e fazermos membros. Ele disse para mim e você irmos e fazermos discípulos. E fazer discípulo é muito mais do que apenas convidar alguém para ir na igreja. Amém, queridos? Então avalie agora como pastor, como anda a vitalidade da igreja que você congrega a partir do processo de discipulado. Outra maneira de avaliar a vitalidade da igreja é avaliando a descoberta dos dons e o uso desses dons. As pessoas que têm estado conosco, elas têm descoberto os dons que Deus deu para elas, elas têm executado esses dons. Isso fala muito sobre vitalidade. Outra maneira é em relação ao chamado e o propósito. Nós sempre ensinamos sobre a importância do chamado que Deus tem para cada um de nós e sobre o propósito de Deus para cada vida individualmente falando. E nós podemos avaliar a vida da igreja pelo quanto as pessoas estão descobrindo o seu chamado e o seu propósito e pelo quanto elas estão colocando em prática esse chamado, esse propósito. Nós podemos avaliar a vitalidade da igreja através da fidelidade em relação à missão. Qual é a missão que Deus me deu? Qual é a missão que Deus te deu? Qual é a missão que Deus deu para essa igreja? Ganharmos vidas, cuidarmos delas, ensinarmos essas vidas e trabalharmos para que elas um dia sirvam a Deus. Nós vamos chegar agora, queridos, na pior parte de todas. E se Deus não tocar o teu coração nesse momento, eu não sei mais o que fazer. Porque há um momento, queridos, que o próprio Deus diz assim: olha, é melhor que feche, é melhor que pare, é melhor que não chame de igreja, é melhor que não chame de pastor, é melhor que não chame de membro. E sabe qual é esse momento? Quando nós esquecemos do nosso propósito. Será que essa igreja, ela é para ser mais uma igreja? Se ela tem um propósito e deixa de viver esse propósito, ela tem uma razão para existir? Ela perdeu a razão para existir. E eu quero que você acompanhe comigo lá em Malaquias, o último livro do Velho Testamento. É um livro profético e fala muitas coisas importantes, queridos, a respeito da vitalidade da igreja. E Malaquias capítulo 1, versículo 6, é o próprio Deus falando através do profeta. E eu quero dizer para você, queridos, que nós precisamos fazer a diferença nesse lugar onde Deus nos plantou. Eu não sei se você nasceu em Rebouças, se você veio para Rebouças, mas se você está em Rebouças, Deus tem um propósito na tua vida nessa cidade. E se nós não entendermos o processo, o chamado, o propósito, nós não temos nem mesmo motivo para dizer que somos igreja. Veja o que diz lá em Malaquias 1,6: o filho honra o pai e o servo honra o seu senhor. Se eu sou o pai, isso é Deus que está dizendo, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos exércitos a vós, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome, e vós dizeis: em que nós temos desprezado o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e dizeis: em que havemos profanado? Nisto que dizeis, a mesa do Senhor é desprezível. Porque quando ofereceis animal cego para o sacrifício, isso não é mal? E quando ofereceis o coxo ou o enfermo, isso não é mal? Ora, apresenta-o ao teu governador, porventura terá ele agrado em ti? Ou aceitará ele a tua pessoa? Diz o Senhor dos exércitos. Agora, pois, eu suplico, pedi a Deus que ele seja misericordioso conosco. Isto veio das vossas mãos, aceitará ele a vossa pessoa? Diz o Senhor dos exércitos. Quem há também entre vós que vos feche as portas por nada, e não acenda debalde o fogo do meu altar? Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos exércitos, nem aceitarei oferta das vossas mãos. Eu queria recomendar que você, com atenção, lesse novamente na tua casa esse texto, e eu quero de certa forma explicar quando isso vai acontecer na minha vida e na tua vida. Se eu me recuso como igreja a adorar,
se eu me recuso como igreja a me alimentar da palavra, a ter um tempo de comunhão com Deus, se eu me recuso como igreja a discipular, a ser discipulado, se eu me recuso como igreja a salvar vidas, se eu me recuso como igreja a honrar o Senhor e procurar fazer aquilo que Ele me instruiu, será que não vai chegar a hora que Deus vai dizer assim, olha, você vai me ajudar se você fechar essa igreja? Não há razão para ela existir. Se um dia, eu não estou dizendo porque está acontecendo, mas se um dia acontecer de eu chegar aqui e a igreja disser, ó pastor, eu não quero mais saber de discipulado, não quero mais saber de célula, não quero mais saber de visita, não quero mais saber de leitura, não quero mais saber de adoração, eu vou dizer então, chegou a hora de eu ir embora como pastor, vamos achar outro pastor que faça o que vocês querem. Isso é muito sério, queridos. Eu não nasci para brincar de ser igreja, eu não nasci para brincar de ser cristão. Eu e você nascemos para honrar o nome do Senhor. Eu e você nascemos para obedecer esse Senhor. E a melhor maneira de obedecer a Deus é fazer o que Ele nos ensinou a fazer. Então pense agora como igreja, pense agora como pastores, o que Deus chamou você para fazer. Cuide de fazer isso, porque senão não há razão para nós dizermos que somos cristãos. Nesse processo de vitalidade, de avivamento, onde eu me encaixo, onde você se encaixa. E não adianta que nós apontarmos o dedo para outra pessoa e dizer, não, a responsabilidade é dele, a responsabilidade é dela. E eu e você somos igreja. Eu e você somos pastores dessa geração. E eu não vou fazer tudo sozinho, eu não tenho condições. Os líderes de célula não vão fazer tudo sozinho, eles não têm condições. É papel de cada membro, de cada pessoa que faz parte da igreja do Senhor Jesus, procurar os sinais vitais. E tem momentos na vida de um médico, por exemplo, que é necessário usar um aparelho chamado desfibrilador. Nos momentos mais críticos, onde a vida está praticamente extinguindo, ela só volta a partir de um grande choque. E eu vejo o Senhor Jesus nessa parada técnica, nessa parada profética que Ele está proporcionando para a igreja e para o mundo, como um choque, um grande choque, dizendo, pare e veja que tipo de igreja você é. Pare e veja que tipo de igreja você gosta de ser, que tipo de igreja você gosta de frequentar, que tipo de igreja você idealizou. A palavra nos leva a viver momentos como esse, mas é para a vida, não para a morte, amém? Queria ler ainda, queridos, um texto que está lá em Atos, capítulo 2, versículo 29, Atos 2, 29, diz assim, porque a promessa vos diz respeito a vós. Eu queria que você percebesse nesse texto algumas gerações, está falando da geração atual, porque a promessa vos diz respeito a vós, a mim e a você, diz respeito a vossos filhos e diz respeito a todos os que estão longe. O quanto eu estou vivendo como igreja agora, queridos, vai refletir em gerações que eu nem vou conhecer. Paulo, Pedro, João, Mateus, Lucas, Timóteo, eles não me conheceram, eles não conheceram você, mas a promessa que Deus deu a eles nos alcançou. A vida que eles geraram naquele ambiente onde eles existiram nos alcançou. E a promessa que Deus está liberando sobre a igreja da comunidade Alcance de Rebouças, sobre todas as demais igrejas nessa cidade, em todos os lugares do mundo, dizem respeito a nós, dizem respeito aos nossos filhos e a todos que estão muito longe ainda depois de nós. Amém? Diz assim, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. E ler rapidamente para você, Mateus 22, 13, que diz assim, 22, 13 e 14. Disse então o rei aos servos, amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Quando eu ouço essa palavra, muitos são chamados, como pastor, eu olho para todas aquelas pessoas que andam comigo e digo, você tem um chamado, mas não se contente em ser apenas chamado, se prepare para ser um escolhido, se alimente, seja vivo, produza vida. Deus vai chamar vivos, não vai chamar mortos, amém, queridos? Essa frase diz respeito à decadência da igreja. Quando nós olhamos para o nosso lado e vemos poucos escolhidos, eu posso perceber o próprio Jesus dizendo assim, olha, a igreja não está tão viva quanto deveria. E ainda em Lucas capítulo 10, versículo 2, o nosso Senhor Jesus diz assim, e dizia-lhes, grande é em verdade a seara, mas os obreiros são poucos.
Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara. Você consegue ouvir o clamor de Jesus dizendo: por favor, meus amados, percebam, há tantas vidas precisando ser alcançadas, mas há poucas pessoas dispostas a gerar vida. Ore mais, ore mais, ore mais para que se levantem homens e mulheres apaixonados por Jesus, que compreendam o propósito da sua existência, que digam sim ao chamado, que estejam dispostos a obedecer. Queridos, você vai fazer grande coisa se você orar pelo menos. Eu estou fazendo um apelo aqui medíocre, queridos, um apelo medíocre, pedindo para você orar, pedindo para a igreja orar. Se a igreja não orar, quem vai orar? Nós vamos esperar. Será que os não cristãos orarem a Deus pelos perdidos? Quanto de vida há em mim e você? Aonde você se encaixa? Fecha os teus olhos, queridos. Qual é o teu papel? Nessa noite você foi desafiado a pensar como um pastor, e você deve estar chocado nesse momento, porque a igreja que você pastoreia, em muitos aspectos, está dando sinais de morte, queridos. E como pastor dessa igreja, o que você vai fazer? Pense como o pastor Jesus está olhando para a tua igreja, para a igreja que você é fora dessas quatro paredes. Será que o Senhor Jesus está fazendo um apelo, como o apelo que eu fiz agora? Igreja, ore. Igreja, adore. Igreja, descubra os seus dons. Igreja, descubra o seu propósito. Igreja, desfrute da liberdade. Igreja, saia das quatro paredes. Será que o pastor Jesus está olhando para mim e para você, dizendo: igreja, abra os olhos, perceba o pecado, se arrependa, se levante, se purifique, se santifique. Igreja, se alimente. Igreja, respire. Promova um ambiente de paz, um ambiente de confiança. Igreja, promova a comunhão. Igreja, elimine o pecado, se santifique.